Olá, aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo com o professor DK. E agora nós iremos resolver mais uma questão que diz o seguinte, ó. Alice, Beatriz e Cláudia moram em uma rua de 200 metros. Aqui está a representação, né? Mais ou menos como seria. Vamos lá, de comprimento. Alice mora no início, ou seja, exatamente no início, zero, né? E Beatriz a 80 metros. Beatriz mora bem aqui, 80 metros. Bota aqui. 80 metros. De Alice. Como Alice mora no início, então esse ponto aqui é exatamente 80 metros. E Cláudia no final da rua, ou seja, 200 metros de Alice. Elas se encontram de vez em quando, sempre partindo de suas casas. Beleza. Aí o que a letra A nos diz? Qual é a soma das distâncias que a Alice, está representada aqui pela letra A, e Beatriz, pela letra B, percorrem quando elas se reúnem na casa de Cláudia? Ou seja, elas vão percorrer esse trajeto todo. Veja, que a Alice vai ter que percorrer todo o trajeto, toda a rua. Então, a Alice vai percorrer exatamente, Alice será percorrer exatamente 200 metros. Enquanto Beatriz, que está a 80 metros de Alice, vai percorrer exatamente, veja, Beatriz vai ser, se a rua toda é 200, aí eu já tenho 80, que é o ponto onde ela está, que é 80 de Alice, vai ser igual a exatamente 120. Veja, mas ele quer a soma da distância de Beatriz mais Alice. Então eu tenho que dizer o seguinte, ó, Alice mais Beatriz vai ser exatamente 200 mais 120, que é igual a 320 metros. Beleza? Tranquilo, né? Seguindo, nós temos a letra B. Se Alice, Beatriz e Cláudia se encontrarem na rua a 150 metros de seu início, ou seja, analogicamente, vamos supor que seja aqui mais ou menos 150 metros, aqui, onde elas se encontraram, nesse ponto. Beleza. Qual seria a soma das distâncias que elas percorrerão? Veja, que a Alice, como está no início, vai percorrer exatamente 150 metros. Tranquilo? Beatriz, como já está a 80 metros do início, vai ter 80 ou 150, é o ponto que ela irá parar, menos 80, que já está a 80 metros do início, que vai dar exatamente 70 metros. E Cláudia, como está a 200 metros, né, aliás, no final da rua, ela vai ter que percorrer exatamente 50 metros. Que aí é basicamente como se fosse, vamos supor que ela estivesse voltando aqui, né, em direção a Alice. Como aqui é zero, né, nesse sentido, nós estamos levando em consideração isso, e aí é como se eu estivesse subtraindo 200, 150, que é exatamente 50. Beleza. Entendido isso? A soma das três, né, que é as três distâncias, Alice mais Beatriz mais Cláudia, é exatamente igual a 150 mais 70 mais 50. Isso daí seria igual a 150 mais 150, 200 mais 70, 270 metros. Então, tranquilo, né? Agora vamos para a última questão que diz o seguinte, ó. Alternativa, letra C. As três amigas decidem se encontrar em algum ponto da rua. Qual é a soma das distâncias percorridas por elas, tal que a soma das distâncias percorridas por elas seja a menor possível? A quantos metros do início da rua elas devem se encontrar? Quantos metros do início, né? Beleza. Então é o seguinte, ó. Se todas elas percorrerem, a soma não vai ser a mínima possível. Então, nós vamos descartar essa possibilidade de analisar só apenas outras. Ou seja, uma delas não pode percorrer. Vamos lá. Vamos supor que Ana não percorreu 0 metros. Percorreu 0 metros. Ou seja, elas vão se encontrar exatamente na casa de Alice. E aí, Beatriz irá percorrer 80 metros e Cláudia 200 metros. Somando esses três, 200 mais 80, 280 mais 0, 280. Beleza, até aí tudo bem.
Seguindo, nós vamos supor agora que elas irão se reunir na casa de Beatriz. E aí eu tenho que Alice percorreu 80 metros, Beatriz percorreu 0 metros e Cláudia percorreu exatamente 80. 200 para 80, 80 para 200, mesma coisa, né? 120, né? Percorreu exatamente 120 metros. E aí, somando os dois, teria 120 mais 80 mais 0, que dá exatamente 200 metros. E a última possibilidade a ser analisada nesse contexto seria: Ana percorreu 200, né? Que é agora a casa de Cláudia, 200 metros. Beatriz teria percorrido 120 e Cláudia percorreu exatamente 0. E aí, somando aqui os três, nós teríamos 200 mais 120, 320 metros. E aí, o que nos dá exatamente a menor, né? A menor, aquele que é a menor distância, é exatamente essa, né? Exatamente essa possibilidade. Ou seja, a quantos metros do início da rua elas devem se encontrar? Exatamente na casa de Beatriz, ou seja, a distância seria exatamente de 80 metros. E aí dá a nossa última resposta. Então, questão simples, né, pessoal? É só analisar aqui o que está acontecendo nesse comportamento dessa rua e a distância percorrida por cada criança. Então, continue estudando, bom estudo a todos e até a próxima aula.